sejam bem-vindos a mais um Futuro em Pauta. Hoje a gente vai falar sobre arte, educação e como a imagem pode ser uma ferramenta transformadora. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe a Paula Zwicker. Olha que nome bonito. A Paula é gestora cultural, ela é arte educadora e fotógrafa. Paula, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz que você está aqui conosco. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui. Gente, o rostinho da Paula assim, é conhecido porque ela já fez comerciais, mas eu tô falando para ela como ela é linda pessoalmente. Muito linda. Eu não sei aí no vídeo para vocês, mas aqui pra gente pessoalmente ela é muito bonita. Parece uma Branca de Neve. Parece a Branca de Neve. Linda. Obrigada, meninas. Sim, eu fiz muitos comerciais. Eu acredito que, inclusive, a minha vida, ela, assim, o meu impulso pelas artes, pela cultura, sempre esteve dentro de mim. E foi, inclusive, eu acho que essa vivência na frente das câmeras que me levou para o backstage, onde eu estou hoje. E onde eu acredito que me encontrei. É isso que a gente quer que você conte pra gente. Como que iniciou essa sua vida nesse lado de trás das câmeras e nessa fotografia, nessa sua paixão? Eu trouxe aqui umas câmeras que fazem parte de uma coleção pessoal minha, da família. E a fotografia já estava na minha vida desde que eu era menina, né? Eu aprendi a fotografar com essa câmera aqui. É uma câmera analógica. Essa câmera era uma câmera do meu pai. Então, mesmo antes de me tornar atriz, eu já usava essa câmera. Eu lembro que o primeiro concurso de fotografia que eu participei foi em Uberaba, em 1996, algo assim. Você não é daqui de Indaiatuba, Paula? Não é nascida aqui? Eu não sou nascida aqui. Eu sou de São Paulo, mas morei muitos anos em Minas, em Uberaba. Depois eu voltei para São Paulo. Depois morei 2 anos na Inglaterra. Olha. São Paulo novamente, estou em Indaiatuba desde 2022, Olha mais só, ou menos. ela morou em vários lugares, né? Gosta de mudar de cidade. Morei em vários lugares, né? Isso é uma coisa interessante, porque eu fui muito estimulada com visões diferentes, com locais diferentes, culturas diferentes. Isso acaba agregando Vários olhares, pouquinho, né? Exatamente, ao que a gente chama na arte de educação de repertório cultural, de repertório daquilo que você carrega. Tudo que você encontrou durante a sua vida, todas as suas referências, filmes que você viu, livros que você leu, músicas, aquilo que você vê. Então, a gente tem o nosso repertório e é a partir desse repertório que a gente dialoga com o mundo, né? Então, a arte-educação, ela tem o intuito, uma das proposições da arte-educação é a ampliação dos repertórios das pessoas. Porque, assim, quando a gente gosta de uma coisa ou quando a gente está imerso em uma determinada cultura, é muito fácil a gente estar ali e, de repente, não se abrir para o novo, né? Sim, verdade. A arte e a educação, ela vem trazer uma provocadinha, né? Trazer um novo olhar, um novo foco, de Você repente, entender que tem você não outras tinha. visões, né? Sim. E como que foi essa transição, Paula, de ser a pessoa da frente das câmeras, né, que já estava ali acostumada, para ser a pessoa que passou para trás? O que te despertou? O que fez com que você fosse para esse outro lado? Quando eu era atriz, eu trabalhei muito, fiz muitos comerciais. Eu fui casada com uma pessoa que era diretor, né? E eu participava muito da rotina dele também, vendo o backstage. E mesmo quando eu estava na frente da cena, das câmeras, eu tinha um olhar muito curioso. Eu gostava de ver, geralmente assim, o ator, ele é chamado para estar ali no set quando ele está pronto, né? Para não estragar cabelo, roupa e tudo mais, e até porque tem uma movimentação muito grande de pessoas que estão trabalhando, montando câmera, trocando lente, carregando coisas. E muitas vezes tem até pessoas que são contratadas para estarem no lugar do ator enquanto toda essa movimentação acontece. Mas eu sempre gostei de estar ali. E eu achava aquilo um absurdo, de estar no camarim. E o que eu mais gostava era ver essa movimentação. Então, todo o tempo que eu estive como atriz, eu tinha um olhar muito curioso também para esse outro lado, para toda essa indústria que se movimenta, né? E é uma ação muito criativa, né? Quando o fotógrafo prepara uma luz, é muito criativo, ele precisa ter um capital intelectual grande, ele precisa saber lidar com muitas coisas. A visão, gente, né, de tudo. É verdade. E o audiovisual é assim, é encantador, né? Então, eu fui pro backstage muito cedo, eu fazia
comunicação e artes do corpo. E comecei a trabalhar também. Meu primeiro estágio foi como arte educadora no Centro Cultural São Paulo. Não sei se vocês conhecem. Não. Eu trabalhava no Núcleo de Ação Educativa e ali eu tive um primeiro contato com a arte educação, com artes visuais. Era faculdade, Paula? Só para eu entender. Era uma faculdade. Ah, entendi. É uma e a faculdade, qual é o curso? Como é que chama? Comunicação das Artes do Corpo. Isso eu nunca tinha escutado falar. Achei muito interessante. É um curso extremamente O que você aprende? disruptivo. Ensina assim pra gente. É performance, dança e teatro. É um curso Olha que legal. bem inovador. É um curso que nasceu nos anos 2000, na PUC. E ele vem com o intuito de trazer o ator, um artista criador, um artista que é capaz de dar conta de toda a produção e olhar intelectualmente também para todo esse aspecto da comunicação semiótica, do ser em cena em suas múltiplas formas. Entendendo que a gente estava começando a viver um espaço onde a gente começa a entender que as coisas não estão muito separadas. Porque a gente tem a mania de guardar as coisas em caixinha, né? Dança é isso, teatro é isso, literatura é isso. E a Artes do Corpo, ela vem com uma proposta multidisciplinar, onde as coisas elas se conectam e elas se conversam. Hoje, em 2025, talvez seja muito mais... Quase 2026. Faça mais sentido, né? Porque antes era uma coisa que não se falava, né? Sim. Esse curso só tem em São Paulo, Paula? Aqui na região Campinas não tem, né? Desconheço de outro lugar. Muito bacana. Você é da PUC, né? Por aqui eu nunca ouvi falar, não. Nossa, achei muito interessante. É bem interessante. E depois eu achei que eu precisava de uma coisa um pouquinho mais estruturada, porque como eu fui para o backstage e eu queria trabalhar com a gestão de projetos, né? Não queria trabalhar mais na frente. Da câmera ou nos projetos na frente da câmera, mas ajudando, né, nessa preparação, eu fui procurar uma coisa um pouquinho mais estruturada e eu fui fazer bens culturais na Fundação Getúlio Vargas, que vai ver a arte e a cultura através de uma outra ótica, de um outro jeito. E com essa gestão cultural que você fez esse curso, que é onde você atua também hoje, o que você começou a desenvolver esses projetos aqui em Indaiatuba ou você já faz isso em São Paulo? Quais são esses projetos? Conta pra gente. Eu fui para gestão cultural porque eu queria trabalhar em organização de cultura, né? Eu queria trabalhar em processos culturais, mas nessa parte de gestão. E eu trabalhei por 5 anos numa organização social bem grande chamada Poieses, em São Paulo. Depois desse tempo lá, eu senti falta da parte criativa e me voltei para a fotografia. Eu falei, eu vou fazer um retorno para a parte criativa, mas de um outro jeito, com a fotografia. Eu até esqueci sua pergunta. Não, mas é justamente disso, que você começou nessa parte cultural. Se você já começou a implementar em São Paulo, você falou que foi nesse instituto, né? Nesse local. Aqui. Isso. A vida ela foi me levando para muitos caminhos e hoje eu acredito que eu estou conseguindo colocar tudo junto. A parte da gestão cultural, todo esse repertório, essa vivência na fotografia. E agora me tornei empreendedora cultural. Eu, junto com o Paulo Preto, abrimos a Lumina Núcleo de Fotografia, a Lumina Cultural, que é uma escola de fotografia aqui em Indaiatuba. E a gente está trabalhando com umas ativações aqui de coisas que a cidade ainda não tem, pode ser que outras pessoas venham começar a fazer. E a gente dá um curso de fotografia, né? Não só o curso para aprender a mexer na câmera, saber o que é ISO, o que é obturador, como é que se abre para entrar a luz. A gente estudou isso. A Gabi não, que é novinha. Você estudou isso? Estudei isso na PUC. Tinha até aquele laboratório de revelação. De revelação. Gabi, tá vendo, Paula? É outra geração. É outra geração, mas eu achava mágico aquilo, sabe? De você enfiar lá naqueles produtinhos lá e revelar a foto. Gente, é uma coisa encantadora. E é muito legal você falar isso, porque as novas gerações, elas perderam o contato com isso. Porque é muito comum, você tá com o celular todo o tempo, tira foto. Mas como a imagem é formada? Como que isso acontece? Gente, é fantástico. Eu lembro que eu ficava nas aulas, que nem a Gabi falou, eu ficava, meu Deus, mas como que é possível um negócio assim, com uma luz registrar um negócio? Como que pode, gente? Como que registra, né? Como que fixa? Como foi isso? A primeira pessoa que conseguiu fixar uma imagem. E ainda que eu tenho que entender o digital. Agora, vocês me fazerem entender que ficava de um jeito. Aí você sai no filme pra você... Vamos pegar aqui
Pra você mostrar. revelar o filme. Que Nessa eu falei. maquininha, Gabi, você apertava e saía uma foto. Como que isso é possível? Então, não é verdade, como é- gente? Como é que isso ficava de um jeito pra você ter que levar pra revelar? Nossa. O rolo É um que você outro colocava. universo pra outro. mim. Gente, falando nisso, olha isso aqui, coisa mais linda da vida. Flávia, essa câmera é uma câmera de verdade. Ela funcionava com filme. Ela é uma câmera que chama câmera HIT, da década de 50. É uma câmera japonesa. É muito linda. E Ela o é tamanhozinho da fotinho dela, Paula? Desse tamanho? Esse é o negativo, né? Ai, gente, olha, se minha filha vê um negocinho desse, ela se apaixona. Muito maravilhoso. E aí eu trouxe algumas outras, né? Essa daqui, você falou que era da onde? Essa é a Vera, é uma câmera da Alemanha Oriental. Ver. Ela é da década de 60, mais ou É menos. pesada, Gabi. Pode tirar. Esse aqui? Isso pode Tira esse aqui desrosquear. primeiro, Paula? Não, a de trás. Ai, tô com medo de quebrar. Eu tiro. Melhor Vai deixar que pra quebra, Paula né? Melhor mostrar, não. né? Os bebês. Isso. Olha que bonita. Aqui. Que lindo. E fazia parte dessas câmeras, né? Elas têm um jogo de. Elas têm uns cases assim que são delas, de couro. Você eu sabe tirei mexer nessas todas. coisas todas aqui, Paula? Sim. Menina Sim. do céu, olha isso, Gabi. Sim. Essas são as combinações que a gente chama a tríade da fotografia, o tripé da fotografia, que você combina alguns elementos para conseguir chegar numa combinação de um tanto de luz que dá certo para você fazer a impressão de todas as cores. Então, se você tem muita luz, você estoura a foto. Não sei se você já ouviu falar disso. Sim. E se tem pouca luz, ela fica escura, né? Gente, E isso era feito fantástico. de um jeito muito manual, né? Antigamente. Muito, você tinha que saber Hoje em direitinho. dia, Hoje em dia o celular já faz, já regula tudo Um dia sozinho, você né, pega, Paula? arrasta o dedo, ele ilumina o... Ô, Paula, Oi, lá que no orelha. Tem um Lumina. parasolzinho. Ah, ela tinha mostrado, olha que O legal. que é um parasol? Ele apara o sol, né? Olha que Porque se a... Além- Pode Tá pegar. vendo? Deixa eu mostrar aqui pro Lucas ver. Ele aqui, ó, protege do sol. Que se a luz entra, ela Direto, cria um né? negócio que chama flare. Que Fica tipo uma antigamente... sombrinha branca, assim? Ela estoura a luz, assim. Ela dá um brilhozinho. Hoje em dia é muito comum, inclusive dos editores, adicionarem o flare em cima da composição, como se ele tivesse acontecido. E isso é muito interessante, porque antigamente havia uma perseguição da imagem perfeita, né? Você tem que conseguir a imagem perfeita, porque era um desafio conseguir uma imagem perfeita. Sim. E hoje em dia, como o celular já faz Já a traz, imagem, a gente começa a ver um movimento ao contrário. Então, o erro, a imagem borrada, a gente vê que as imagens de casamento atualmente... É verdade, tem algumas, né, que são aquelas coisas como se fosse um erro da foto. que dá uma leitura poética, vamos dizer assim. É o que a máquina não consegue fazer, mas que o humano consegue através de uma poética do olhar, né? Porque hoje o comum é você conseguir fazer a foto com o celular. Sim. E o que você como você traz uma assinatura diferente, né, do seu diferencial como fotógrafo? Você precisa conseguir escolher, humano, né? tornar humano. Se a máquina escolhe todas as composições para você, ela vai fazer a foto perfeita. Mas se você domina como criar essa combinação, você pode deixar um lastro de movimento, você pode deixar entrar um pouquinho mais de luz. Então, aprendendo a fazer essas combinações, você tem mais... você consegue tirar mais resultado da câmera. E você falando desse movimento, né, de olhar um pouquinho para trás, eu vejo muitos amigos meus, assim, da minha geração, que agora pegam uma cybershot para levar num rolê, em alguma coisa Aqui, assim, ó. para ter uns registros desse tipo, sabe? De uma foto diferente. Então Gabi, é um movimento. Você chegou a usar realmente. essa, Gabi? Não. Não chegou? Olha Essa que eu usei, interessante. Paula. Eu Eu lembro que eu ia tinha viajar. Tá com flash, vai dar uma boa flash. estourada. Pode até tirar se quiser. Olha que E- interessante. Ela matou a vontade, Paula. Olha Mas, que assim, é interessante. muito Lembra que eu falei que eu interessante, né? aprendi a fotografar com a câmera do meu pai? Aham. Muito bonito. As novas gerações, os jovens que têm... Eu dou aula também de artes visuais numa escola. E a gente fez, enfim, uma câmara escura. Não sei se vocês já ouviram falar Aham. isso. E eu ouvi de um dos alunos que foi o projeto mais legal que ele já fez na vida. Justamente por isso. Porque como é que forma a imagem, né? Eu não sei como forma a imagem. E eu estava conversando com um dos alunos. Eles estavam extremamente felizes, empolgados, me falando. Ele levou uma cybershot Aham. lá para a aula para me contar que era a câmera da mãe dele.
Então, a gente vê que tem um movimento de resgate Sim. dessas digicams, das point and shoots. O que é point and shoot? Você aponta e tira, né? O chute em inglês é tiro, né? É muito interessante também pensar que tirar uma foto em inglês é to shoot, né? Atirar. E tem essa viagem. Então, não sei, sua mãe, seus pais têm alguma câmera? Meu pai, ele tinha várias câmeras, até que o pessoal da família comenta muito. Que ele que era o responsável em todos os natais de família, que ele tava lá com a câmera e registrava. E era muito gostoso você ver isso depois. Eu acho que hoje em dia, com o celular, a gente tira foto toda hora. Gabi, revelava, você tava assim, ó. Né, Paula? Lembra? Um olho aberto, outro fechado. O pessoal Você fala tá... que ele gostava muito de tirar foto dos outros comendo. Pra pegar esses momentos. Então, assim... Acho que hoje, com o celular, a gente tira tanta foto que às vezes a gente até perde. Sim. E ter a questão de ter o álbum em casa, tem muito Segurar álbum na de mão, foto. né? Então, de você ter ali uma seleção e tudo, ser uma importância, né, da fotografia. Essa é uma coisa muito interessante, Gabi, que você está falando, bem apontado. Onde fica essa memória? Muitas vezes você tira tantas fotos e como você se relaciona com essas fotos? Sim, verdade. Eu fiz um projeto que é a minha obra que está em exposição. É verdade, gente, premiada a Paula recentemente. Conta um pouquinho pra gente dessa premiação, dessa obra, Paula. Tem a Mostra de Artes Visuais da cidade. E eu fiz um trabalho. E o que me moveu a fazer o trabalho foi pensar nesses arquivos que estão na minha câmera. O que a gente faz com esses arquivos? Como que eu me relaciono com esses arquivos? Então, eu inventei uma brincadeira, eu como arte educadora, que faz proposições, que instiga, né? Disparadores, que a gente chama de disparadores de ações educativas. Criei um disparador para mim mesma. Eu me propus a pegar todos os arquivos do meu celular, todos, absolutamente todos que eu tirei em um mês, e criar uma imagem única a partir destes arquivos que estão lá e nunca vão ser tocados. Então, eu entrei num processo de criar novas imagens, até que teve um dia que eu estava fazendo essa criação e eu olhei e falei, nossa, tem uma paisagem aqui, que interessante. E eu entrei em um processo de criar novas paisagens com junções de fotos. Depois que você vai amadurecendo no processo, você vê que tem vários outros artistas que fizeram coisas muito parecidas, até do meu ponto de vista, muito mais interessantes até do que eu criei. Mas são imagens que são paisagens. Tá ali no museu de... Eu não fui ver, eu quero ir ver. Tá ainda pro pessoal ver? Tá, até o final de janeiro. Vamos ver. Eu não entendi, Paula. Me Até explica o final como de é que é. janeiro. Você fez uma junção. Tem que ir lá. Eu tenho que ir lá ver. Ai, gente, tem que... Agora eu fiquei curiosa. Como que ela fez uma junção com fotos? Tem que ir lá ver. E meu trabalho foi escolhido como o terceiro, né? E então, só para terminar. Tá. Eu olhei aquela imagem e falei, nossa, isso são paisagens, né? Só que na época eu estava trabalhando para criar essas paisagens, mas depois de tanto me dedicar a elas, eu cheguei à conclusão que, na verdade, elas não eram paisagens. Aí eu passei... Porque elas parecem uma paisagem, mas elas não são uma paisagem de verdade. Elas não existem, porque elas são junção de várias coisas, de vários lugares, de vários momentos. Inclusive, tem até uma coisa meio surrealista, porque você tem um prédio que tem uma proporção, com uma janela do lado que tem a mesma proporção do prédio, e acaba sendo uma coisa meio irreal. Então, eu chamei essa sequência de não paisagens. Que legal. Eu fiquei muito feliz de ser contemplada com o prêmio, fiquei muito feliz mesmo, porque é um reconhecimento, né? Sim. Muitas vezes a gente fica nesse impulso criativo, né? E eu curti super fazer isso, ainda que eu acho que a gente não tenha que pensar de fazer para os outros verem, né? Eu estava gostando de fazer aquilo para mim, mas eu fico feliz também de ter um reconhecimento. Claro, com certeza. Ô, Paulo, e lá na Lumina, vocês ensinam, desde assim até digital, como que funciona o... Na Lumina a gente tem um curso para ensinar mesmo. Então, só repassando, a gente tem uma câmera dos anos 50, 60. Essa daqui é dos 70. 80, 90 não tem. Não trouxe. Eu até tenho em casa, mas não trouxe. Essas Mas daqui são dos anos parecidinhas 2000. com essa de 80, 90? Não, a gente entra numa fase com uma fotografia que a Kodak fazia... Você tira a foto e a gente faz o resto. As pessoas compravam a câmera fotográfica até em banca de jornal. Verdade. Ela já vinha com foto, já vinha com filme. Você comprava uma câmera... Inclusive, elas eram descartáveis. Claro, tinha outras câmeras fáceis que você não precisava descartar, mas a fotografia, ela
se popularizou tanto que chegou nesse ponto. Você podia comprar a câmera e descartá-la. Ela era super simples, né? Muito, muito fácil, sem tantas composições, porque é meio complicado. Você tem que entender como você faz essa combinação para aprender a fazer essa combinação. E aí as câmeras dos anos 90, 80, 90... vieram facilitando esse caminho. Até a gente chegar aqui. Que é mais moderninha, né? E essa daqui é a minha câmera de trabalho. Isso daí pesa pra caramba, Gabi. Não, o meu irmão, tava fazendo curso de fotografia, acompanhava ele às vezes quando ele fazia alguma coisa da família, e é um peso, as lentes, um cuidado que você tem que ter. Ela nem é a mais nova e nem ela é mais pesada. As mais novas, inclusive, elas são até mais leves. Mais leves. A tecnologia vai avançando, vai ficando... Sim. Ô, Paula, e essa específica que você trabalha com esse jogo de luzes e tal, não é aquela coisa automática que a gente vai colocar? Não eu fotografo sempre no modo manual. Eu sei de fotógrafos que não usam modo manual, mas eu já tenho também aí uma vivência, né? Então... Você prefere? Você acha que dá eu prefiro. Inclusive, as câmeras, elas têm, né? Tem umas coisinhas aqui em cima. Os botões, eles têm um jeitinho diferente para que você esteja muito familiarizado para você mexer nos botões e saber qual que você tá usando, né? Assim, eu sou muito... Só de tocar, eu já tô familiarizada. E tem essa coisa da troca das lentes, né? Teve uma aluna, esse semestre no modo manual, que ela ia comprar uma câmera. Ela, mas meu Deus... É só a câmera, que coisa estranha. Eu falei, não, é normal, pode ficar tranquila. Você compra a câmera e depois você compra a lente, né? E aí você faz as trocas de lente, enfim, cada lente tem aí... É um universo também. Sim. Daí, então, vocês fazem essa explicação manual e depois parte para o digital também ou não? O modo manual, o nosso curso modo manual é voltado para a pessoa aprender o modo manual da câmera, fazer todas essas combinações, mas na câmera digital. O Paulo Preto está numa fase de montagem de um laboratório analógico, mas a gente ainda não oferece a fotografia analógica. Pela velocidade, né, que o digital traz a resposta, você vê ali a combinação. Eu acho até interessante para quem quer fazer o analógico, porque tem essa volta também, viu, Gabi? Não só da point and shoot, mas tem essa volta para esse universo da câmera... Da revelação. Da revelação. É uma mágica quase, né? Você falou, né? Como é que faz? Eu achava incrível aquilo, gente. Na faculdade a gente saía fotografando, depois a gente revelava lá no laboratório. Daí quando eu conversei com a professora lá da PUC, com a Cissa, ela falou, Flávia, não tem mais. Eu falei, que pena, porque eu acho que seria interessante... É lógico que a faculdade ela vai acompanhando a geração, mas seria interessante que eles pudessem ter esse... É que acho que também tá bem mais caro agora, né, Paula? É, bem mais caro. Porque foi a minha aula de fotografia, foi ensinando a mexer na câmera, né? Questão do ISO e tudo. E a gente ia no laboratório para passar as fotos pro digital, né? Pra tratar alguma coisa assim, ou não? Não, a gente não chegou a tratar, só passava mais pro celular mesmo. E aí você via todo mundo depois da aula postando no Instagram, no Stories, que fica uma foto diferente, né? Fica mais bonita, mais fica uma legal. coisa mais... assim, tem o movimento analógico, assim como o movimento das digicams, é gigante, gente. Assim, existe um festival dedicado à fotografia analógica, onde você encontra pessoas do Brasil inteiro que fazem esse tipo de experiência. É um mundo. E eu acho que é muito gostoso, porque tem esse retorno, né? Tem essa... É um tempo de você esperar a imagem se formar, você tem a revelação, né? Você tem a surpresa de como ficou o resultado. É uma outra relação com a imagem e como ela é formada. Sim, até na questão de ensinar, de educar, né, Paula? Porque eu lembro que quando eu era criança, a gente ficava... Era caro, não era uma coisa que era acessível para todo mundo. Então, quando meus pais fotografavam, e minha mãe às vezes fazia ensaios fotográficos com a gente, vestia a gente estava toda bonita lá fazendo foto. E a gente ficava esperando chegar aquilo. Essa espera, eu acho que até... Antes a espera do presente de Natal. Não é verdade? A espera das férias, que parecia que não chegava. Agora, eu acho que a gente está tão acelerado... que até de você ver sei lá, você tirou uma foto do celular, demorou para abrir, você já fica nervoso. Então, eu acho que talvez trazer um pouquinho de volta isso,
ajuda a gente a pensar um pouco que as coisas têm seu tempo, né? Nem Ajuda. tudo. A fotografia, Flávia, eu sou suspeita para falar, porque a fotografia, para mim, é um tema extremamente complexo, né? Porque quando você pensa na lembrança de que você fotografava, eu tenho amigas que falam que elas não têm a memória de ter fotos de criança porque elas não tinham dinheiro, a família não tinha recursos financeiros para ter. Então elas falavam, a gente só tem, Paula, amiga, eu só tenho fotos de aniversários que eu fui que o pai de alguma outra pessoa fez a foto porque eu não tinha dinheiro. Então, por um lado, hoje com o celular, você tem é mais democrático. É bem mais democrático. Mas será que a gente está parando para olhar? Porque a gente olhar e ver são coisas diferentes. Muito. Né? Então, esse exercício do olhar com calma, pensar, entender de onde vem a luz, o que está acontecendo aqui. Eu dei uma oficina de fotografia esse ano, chamado Fotos e Lambes. E tem uma pessoa que passou pelo meu curso que ela relatou que ela faz o mesmo caminho há anos, assim, 10 anos que ela passa pelo mesmo caminho. E um dia ela chegou na aula, né, quando a gente foi retomar, e ela quis falar. Ela falou que há 9 anos, não lembro exatamente quanto tempo, ela passa naquele lugar, ela nunca tinha reparado o desenho da sombra de um hidrante que fazia ali. E ela tirou aquela foto e aquela experiência mudou a vida dela. Porque ela falou, é um novo olhar, assim, é um olhar novo, é uma nova vida para mim. Porque eu passava pelas coisas no dia a dia, na rotina, sem prestar atenção. E agora eu conseguia reduzir esse tempo, parar para ver, para observar, inclusive uma coisa que está logo ali. Sim, e que a gente acaba passando despercebido porque você não tem um olhar treinado para... Não é treinado, eu acho que é uma questão de hábito, né, Paula? Quando você está habituado a parar e observar... Daí você consegue enxergar coisas que você talvez passasse batido. É muito interessante isso que você está falando, que a curadora de fotografia do Museu de Arte Moderna de Nova York fala que a fotografia é uma linguagem que todo mundo acha que sabe falar. É verdade. Porque é muito comum, tá no nosso bolso, então a gente... Só que quando você vai parar para olhar a fotografia em suas múltiplas camadas, ela se desdobra, né? Muito. Em muitas coisas. A gente tem a fotografia como suporte artístico, a gente tem a fotografia como memória, a gente tem a nossa relação da fotografia no nosso cotidiano. Tem diversos nichos de fotografia quando você vai abrir, né? Sim. Tem fotografia de cachorro, de casamento. É verdade, várias especialidades, né? A minha mãe estava fazendo um curso de como tirar foto no celular. E aí ela, que interessante, porque saiu tirando foto. Ela tá feliz falou, agora. Ela tá muito feliz, que ela manda lá as fotos. Ela fala, eu comecei a ter um outro olhar. Acho que eu tenho um olhar bom pra planta, pra essas coisas. Ela também ficou bem feliz. E aí, assim, desenrola, né? A fotografia mudou o mundo. Sim. Eu acho que a invenção da fotografia, ela foi uma das invenções-chave para mudança completa de paradigma. Verdade. É impressionante. Inclusive como a gente pensa, né? Hoje em dia, se você tá no WhatsApp, você recebe uma imagem, aquela imagem vem carregada, às vezes, um casamento pode terminar sem palavras, com uma imagem enviada, né? No WhatsApp. Peso, né? Tem uma... A imagem sempre tá aí, muito forte, né? Muito forte. Ô, Paula, e hoje, assim, você tá focada mais nessa questão da fotografia, você também dá aulas, né, de fotografia, assim, dentro desses projetos culturais? Sim, sim. Conta pra gente isso. Então, a gente tem a Lumina, que a gente dá aula de fotografia, tem a fotografia para aprender a fotografar, mas a gente tem também um braço que a gente abre essa arte, educação e essas vivências fotográficas para pessoas que não querem aprender a fotografia, vamos dizer assim, fazer todo o controle do modo manual, mas a gente acaba abrindo umas vivências fotográficas através da fotografia. Então, a gente fez uma caminhada fotográfica esse ano aqui em Indaiatuba. Daí cada um leva a sua máquina? Como que cada funciona? Um leva a sua máquina. Posso levar qualquer uma que eu tiver, ou não? Pode levar qualquer uma que você tiver. A gente estimula que seja uma câmera diferente da câmera cotidiana, mas se você não tiver, você pode levar o seu celular. Tá. Então, nós fizemos 2 caminhadas esse ano e as nossas caminhadas, elas não ficam só no dia da caminhada. A gente tem um workshop antes, aí a gente faz a caminhada e depois a gente se encontra para ver a produção. Então, Gabi participou, Flávia participou. A gente vai ver um pouquinho da produção de todo mundo. E
são, digamos, 10 pessoas no mesmo trajeto, praticamente no mesmo horário, e são 10 produções completamente diferentes. Olhares E você diferentes, vê como né? cada um tem a sua... o legal de você trabalhar com arte é você ver a expressividade de cada um, né? Sim. Isso é muito interessante. É muito, né? É muito, porque você vê como as pessoas são distintas. Às vezes eu capto a mesma cena que você, mas totalmente diferente, de um O que te ângulo. chama atenção é diferente do que me chama atenção, né? É muito. Eu acho que para você que lida com isso, né, Paula, fica mais evidente ainda como os alunos são diferentes, né? Muito legal isso. Sim. Eu acho isso fantástico. Sim, sim. Eu acho que eu ficaria horas ali olhando. Então, assim, deixa eu olhar aqui. Agora, falando um pouquinho de inteligência artificial. O que você acha desse movimento? Porque, gente, hoje em dia eu já não sei mais o que é verdade. Eu olho e falo, eu ainda pergunto pra minha filha, tem 10 anos, Paula, mas ela consegue entender melhor que eu. Eu falo, filho, isso aqui é verdade ou é mentira? Porque como é que você vê essa chegada da inteligência artificial? E talvez a gente chegue num momento que a gente realmente não consiga distinguir, Então, né? isso eu tenho um pouquinho de medo, vou ser sincera, sabe? Do que é e o que não é. Eu vi até um movimento de modelos que elas... Eu não sei nem como é que faz isso, mas, tipo, ela manda uma foto dela e a inteligência artificial gera ela não precisa estar presente naquela campanha, porque ela, virtual, faz a campanha por ela. Eu falei, né? A gente não sabe muito bem para quais caminhos vão se abrir a partir daqui, Disso, né? né? Eu fico pensando, quando teve a invenção da fotografia, você tinha... Os pintores eram contratados para fazer retratos, enfim... E teve um momento ali nessa invenção da fotografia que um artista plástico, pintor famoso, falou: a gente vai quebrar, esquece, porque agora com essa invenção da fotografia e a França apoiando a produção disso, trazendo a invenção... A França comprou os direitos dessa invenção e transformou isso em que a gente chama de Creative Commons hoje, né? Ela liberou a patente para todo mundo. E ele falou, agora esquece, né? A gente perdeu o nosso emprego, acabou pra gente. E é mesmo. E eu fico pensando, se a gente está nesse momento, será? De que maneira isso vai acontecer? Por um lado, pequenos empreendedores, empresários que precisam ter uma produção acabam tendo resolvendo impacto, o lado deles, né? Por outro, a gente começa a ter essa distinção dos fotógrafos trazendo uma leitura mais poética, que acaba valorizando, inclusive, a mão humana. E tem uma terceira coisa que tem a ver com o que a gente estava falando de repertório, que eu acho muito interessante, que eu ouvi um especialista falando num summit da Adapta. Não sei se vocês já ouviram falar, enfim. Da Adapta é uma plataforma que vende várias ferramentas de inteligência artificial. Fui assinante, fiz vários cursos ali e estava muito curiosa para participar desse summit. Esse especialista falou sobre capital cultural, repertório visual. Que para você ser capaz também de criar uma imagem, você precisa ter a bagagem e saber dar o comando certo, fazer o prompt correto com a câmera. Então, você precisa saber comandar. Eu quero uma fotografia com uma câmera 50 milímetros, com uma lente grande angular, 18 milímetros, feita com a velocidade tal de algum lugar ou alguma coisa com alguma referência. Então, ele tem que saber ter esse repertório também, e não só esse repertório de saber dar o comando, mas também o repertório visual, de olhar e falar, gente, faz sentido. Parece ou não, né? Realmente é uma foto dessa... Eu acho que tem muito desse movimento das inteligências artificiais, mas a gente ainda valoriza o que não é feito por ela. Eu lembro que teve uma questão de polêmica com capa de livro. Tava todo mundo achando bonito, mas a capa foi feita com inteligência artificial. Então já, sabe, já não tem o valor de realmente ter sido um desenhista, um artista. Na minha vida pessoal, eu tenho meio pavor, assim. Eu vejo chamada feita com inteligência artificial, com voz com inteligência artificial, ou vejo um apresentador com inteligência artificial, para mim já não tem tanto valor. Eu não conecto, e para mim, sabia? Pessoalmente, desvaloriza. Sim. Desvaloriza. Então, acho que tem muito esse movimento de... Não, para mim não agrega valor, é o contrário. Para mim desvaloriza. As pessoas fazendo fotos, né, com inteligência artificial, foto de perfil, eu olho e falo, ai, meu Deus. Ou criando a modelo perfeita, né? A modelo que tem que ter... Não sei, eu acho assim, é que nem a gente falou da foto quando surgiu, os pintores... Lógico que sempre vai ter esse movimento. Chegou, um nicho vai ficar um pouco para trás, mas ele não vai morrer, porque sempre existe público
Pra tudo. E eu acho que o que é humano, né, Paula? É humano e a gente não tem como competir, porque tem o dedinho ali e as pessoas sentem quando... Com certeza. Imagina a quantidade de coisas novas também que podem ser produzidas, inclusive muito interessantes. Eu tô num momento que eu tô achando, assim, muito interessante. Eu não... Nesse momento, eu não gosto, mas eu acho que tem coisa muito interessante para vir. E eu não acho que uma coisa vai anular a outra. Eu também acho que não. Esse encanto pelo analógico Então, tá aqui para gente, mostrar, né? Então, As isso, coisas veio mudam. os celulares e tudo, mas ainda tem esse encanto pela Cybershot, pelo analógico. A Mari, que veio aqui falando dos jogos de tabuleiro. Sim. Tem os jogos do celular, mas tem os jogos de tabuleiro. Tem público para tudo, né? E é importante você agregar. Você acompanhar a tecnologia, mas até aqui, ok. Até aqui vai desumanizar. Né? Até aqui tá desumanizando. Eu vi até uma brincadeira no Instagram que estava fazendo um comparativo entre os anos 80 e agora. Daí mostrava nas lanchonetes as pessoas interagindo e as pessoas no celular. Daí mostrava a casa nos anos 80 coloridinha, agora tudo monocromático. As pessoas... E realmente, são transições? São, mas eu acho que nem o Pretinho Básico, vai voltar algumas coisas. Aquilo que foi válido... Ai, tomara, né? Eu acredito Tem, nisso, um Paula. movimento retrô. A gente vê pela geração da Gabi, Paula, que ficou um tempo ali, tudo muito tecnológico. Agora você vê o pessoal que jogou, o irmão dela jogando, o pessoal, sabe, assim, jogando. Eu acho que vai voltando algumas coisas. Eu espero que a tecnologia esteja para nos servir para uma vida melhor, para um futuro melhor. Sim. Não para a gente servir a tecnologia e alimentar ela, né? Acho que a gente viveu uma pandemia que todo mundo ficou trancado. Meio. E é muito bem feito, né? Você fica viciado ali. Te prende a atenção, Te né? prende a atenção, é bem Hoje feito. é mais fácil. Eu quero uma imagem de tal jeito, quero juntar essa nessa. Você vai atrás disso. A né? gente tem que se aproveitar do que é bom e dosar. Paula, deixa um convite pro pessoal que está assistindo a gente para ir lá conhecer o Lumina, para conhecer o seu trabalho. Faz um convite pro pessoal. Faz como aqui. Pode olhar aqui, ó. Pode olhar naquela tua câmera. Convidá-los. Tá Isso. bom. Eu gostaria de convidar vocês a conhecer o perfil da Lumina, é lumina.núcleo de fotografia, se conectar conosco, ver o que a gente está produzindo. E agradeço a Flávia e a Gabi pelo convite. E também convido o pessoal para ver sua obra lá. Onde é que tá mesmo? Que a gente quer ir lá, né, Gabi? No Museu Casarão Pau Preto, até o final de janeiro. E queria também saber se vocês curtem fotografia analógica. Fala aí qual que é a dúvida que vocês têm, assim, se tiver alguma coisa que vocês queiram comentar, alguma história engraçada, eu também legal. vou gostar de ouvir. A gente vai deixar aqui no descritivo, a gente sempre deixa o Instagram da Paula, o Instagram do Lumina, o pessoal pode entrar em contato, fazer aí as colocações que a Paula tá falando. E muito obrigada pela sua Obrigada presença. a vocês. Já desejamos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, né, Gabi? Paula, brigadão, viu? Obrigada a vocês. E vocês aí de casa também, ó, estamos aqui de burguesinha, brechó Sempre com chique, nossas roupas maravilhosas. preparadas pra festa, né, Pro Gabi? Natal, pro Ano Novo. Até a Paula já viu e falou, vocês estão de Natal? Estamos de Natal. Sempre a Natalina. Então, pessoal, venha conhecer o Burguesinha. Aqui tá o link para vocês conhecerem. Gente, até a próxima. Até a Desejamos para próxima. vocês um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Boas festas.